Essa aula vai ser bem filosófica, porque eu vou começar ela com uma história. Poderia ser uma história que eu tirei de algum livro, poderia ser a história de alguém que eu conheço, mas por um acaso é a minha história. É a história de como surgiu o canal Abraham. E apesar de os acontecimentos de cada história serem específicos, peculiares, geralmente o que tem por trás na parte psicológica dos personagens envolvidos costuma ser comum em todos nós. Por isso eu quero que você preste atenção nas conexões e nas semelhanças que você conseguir identificar na sua própria história. Eu comecei o projeto Abraham em um nicho. Na verdade, o nome do canal no YouTube era Bíblia do Homem. Eu até finalizava os vídeos falando: eu sou Abraham e essa é a Bíblia do Homem. Na época eu tava obcecado pela comunidade masculina de desenvolvimento pessoal e eu queria falar sobre isso. Esse tipo de obsessão aconteceu na minha vida inteira. Algumas duraram um mês, outras um ano e uma delas mais de 10 anos. Elas sempre duravam um tempo, mas o foco de interesse sempre esteve em constante mudança. E eu levei muito tempo para entender o porquê disso acontecer. Se eu não tivesse me tornado um criador de conteúdo, eu jamais teria entendido essa lição. Então, presta muita atenção nessa aula, porque eu levei mais de 30 anos para entender esse aspecto da psicologia humana. Um aspecto que é suprimido pelo esquema de pirâmide chamado sociedade. Um aspecto que deveria ser abraçado, mas é suprimido por todos nós. Eu investi todo o dinheiro que eu guardei durante a vida em um único negócio. E depois que eu lancei isso, depois que eu consegui o meu objetivo de anos, eu percebi que eu não tinha mais vontade e nem energia para continuar o projeto. Eu tive literalmente um burnout e decidi entregar a empresa nas mãos de um dos sócios, sem ter dado nem tempo de retornar um centavo do investimento. Ou seja, eu joguei a minha grana inteira que eu tinha juntado a vida toda em uma parada, e quando eu finalmente lancei isso, era a hora de trabalhar mais para colher os resultados, enfim, eu não conseguia mais continuar. Eu não conseguia psicologicamente, sei lá, eu ia ter um infarto, eu não sei o que ia acontecer, mas não dava mais pra continuar. E aí eu decidi jogar tudo pro alto, e isso foi um ato de desespero. Eu tinha perseguido um único objetivo durante a vida toda praticamente, e quando eu consegui concluir tudo que eu sempre sonhei, eu me deparei com o colapso psicológico. Era muita pressão, muita gente dependendo das decisões que eu tomava, muita grana rolando, pelo menos muita grana pra mim, né? Tem diferentes perspectivas do que é muita grana, mas enfim, gente grande do mercado envolvida no projeto, os olhares predatórios dos concorrentes e gente querendo puxar o seu tapete o tempo inteiro por você estar chegando longe. Enfim, eu não sabia o que eu ia fazer, a única coisa que eu sabia é que eu não aguentava mais o mesmo nicho, o mesmo jeito de fazer as coisas, as mesmas pessoas, os mesmos problemas de anos e anos, de uma carreira que basicamente estava toda em torno de um único campo de conhecimento. Quando eu comecei esse negócio, era tudo lindo, eu era obcecado por aquele nicho de música. Desde sempre eu gostei de criar e quando eu encontrei a música, eu me encontrei na música, né? Eu senti que aquilo ali seria a minha vida. Mas o problema é que quando eu tomei a decisão de como seria a minha vida, eu tinha 16 anos de idade. Um moleque que não viveu praticamente nada achando que sabia o que queria da vida. O que eu não entendia naquela época é que a música talvez tivesse sido só mais uma das minhas obsessões. A que durou mais tempo entre todas elas, mas ainda assim apenas mais uma obsessão passageira. Eu persegui o objetivo de crescer no meio da música durante uns 14 anos, eu acho. E o meu primeiro negócio online surgiu disso, de querer viver no meio de música. E quando eu comecei esse negócio, aquilo me preenchia, me dava prazer de viver. E aí quando você se encontra chegando mais perto do seu objetivo ali, ano após ano, sem parar, você chega um pouco mais perto, passa ano, você investe mais energia naquilo e chega mais perto de onde você quer. Quando você se depara nessa caminhada, parar, desistir, mudar já não é mais uma opção. Mas no final, a verdade é que eu já não tinha interesse em pesquisar sobre música, eu não tinha interesse em aprender mais sobre a arte e, sinceramente, eu não tinha interesse nos próprios conteúdos que eu estava criando no meu negócio. A única coisa que me segurava naquele meio era o jogo do empreendedorismo. Eu tinha chegado longe, eu adorava os desafios, mas sabe como que eu ocupava a maior parte do meu tempo livre naquela época? Assistindo vídeos, lendo livros e ouvindo podcasts sobre desenvolvimento pessoal masculino.
Tá entendendo onde essa história vai chegar? Quando eu tomei a decisão de dar um all-in na vida e jogar minha carreira no lixo, eu pulei de cabeça na minha maior obsessão do momento. Uma obsessão que nem durou muito tempo. Eu continuo muito interessado nesse assunto, eu aplico tudo que eu tirei de bom na minha vida desse assunto, desse tema, mas é como se a minha própria consciência me dissesse: tá bom, esse tema já deu, que tal a gente encontrar uma outra coisa mais interessante pra focar agora? Isso sempre acontece. E foi aí que eu entendi, foi aí que eu me dei conta de que eu tava caindo na mesma armadilha da última vez. Eu tava colocando um rótulo no meu trabalho, colocando um limite nos conteúdos que eu criaria e colocando os meus interesses genuínos nos meus momentos livres, no momento de lazer. Isso enquanto eu ocupava a maior parte do meu tempo trabalhando como um escravo das minhas escolhas. Quantas vezes você já mudou de interesse na vida? Quantas vezes você já se pegou sendo um ser humano completamente diferente do que era no passado? E quantas amarras você já colocou na própria vida só para sustentar uma identidade criada por uma versão desatualizada de você como ser humano? A natureza não quer que você tenha um nicho. Não se limitar a um rótulo, um público, um assunto, abre espaço na sua mente para reconhecer padrões e para conectar os pontos que criam novas e até inovadoras perspectivas em qualquer tópico. Quando você condensa dois interesses completamente distintos em uma única ideia, você se separa do mar vermelho das commodities. Por exemplo, se você dá um jeito de misturar o seu interesse por ciclismo com um outro assunto, sei lá, espiritualidade, pronto, acaba de nascer uma perspectiva única sobre ciclismo no mundo. Você não pode mais ser comparado com ninguém mais que fala sobre bicicletas, porque o seu interesse por outro tópico fez com que você buscasse os padrões disso daí com o ciclismo. Ao perseguir os seus interesses próprios, os seus interesses genuínos, através da intuição, você vai estar agindo de acordo com a natureza e se tornando um nicho de uma marca. Fazendo isso, você vive de acordo e contribui para a evolução do mundo. Sabe por quê? Porque é isso que a internet nos permite fazer. Ela permite com que a gente passe as nossas experiências para frente para que outras pessoas possam começar do ponto de onde nós chegamos, de onde nós partimos com o nosso conteúdo. E se a gente parar para pensar, é assim mesmo que a humanidade evolui. E voltando naquele assunto de inteligência artificial, cara, você não faz ideia, talvez você não esteja ainda entendendo como que essa parada vai mudar o nosso mundo. Mas assim, pra mim já ficou muito claro. E num mundo onde a inteligência artificial tá se tornando melhor do que todos nós nas áreas especializadas, a gente não precisa mais se especializar em uma única coisa. Isso até tinha valor até então, mas não vai ter daqui a muito pouco tempo não vai ter mais. Na verdade, se especializando, você tá se limitando drasticamente. Um empreendedor, ele não pode ser um especialista, porque para sobreviver, ele vai precisar aprender marketing, vendas, criação de conteúdo, de repente ali uma edição de vídeo e qualquer habilidade que se mostre necessária ao longo dessa jornada. O empreendedor, na verdade, é um resolvedor de problemas, e se você ainda não empreende, esse curso vai ser o início disso. Você vai começar a partir de agora a ser um resolvedor integral de problemas. E para isso, você vai precisar aprender sobre muitos tópicos, você vai precisar se interessar por muitas coisas e conectar esses pontos para que você consiga resolver esses problemas. Você tá entendendo agora o poder de se tornar um criador de conteúdo zen? Você vai literalmente ajudar diretamente na evolução da consciência humana. E você faz isso enquanto compacta a sua perspectiva de vida em um formato de conteúdo. Ao mesmo tempo que você se desenvolve, você ajuda a desenvolver os outros também. Praticamente não existe mais um limite que vai separar o seu tempo de lazer e o tempo de trabalho. Porque durante o lazer, o seu subconsciente vai estar sempre, constantemente, acumulando conhecimento e fazendo as conexões úteis para o seu trabalho. Existe um limite de coisas que eu posso te ensinar. Por exemplo, eu não posso te dizer quanto é que você deveria cobrar pelos seus produtos. Eu não posso te dar as palavras exatas, a ordem exata de palavras que você precisa dizer na frente de um vídeo para ganhar 1 milhão de seguidores. E definitivamente eu não posso dizer qual nicho você deveria seguir. Esse é um caminho que você precisa trilhar sozinho, mas apesar disso, não é um caminho solitário. Porque documentando a sua perspectiva de vida na internet, você não só aprende mais sobre si mesmo, como também atrai outras pessoas com visão de mundo parecida com a sua.
E eu já te adianto, você nunca vai sentir como, tipo, se você soubesse exatamente o que você tá fazendo. Você sempre vai descobrindo no meio do caminho. Então, se acostume com esse sentimento de incerteza e crie. Só crie. Escreva tudo, filosofe sobre tudo, consuma conteúdo e crie conteúdo. Pare de se preocupar com esse negócio de mercados saturados. Não importa se alguém já falou sobre um tema, sobre um assunto que você quer falar. Quer ver? Vamos fazer um exercício. Uma pergunta. Quantas pessoas você segue no seu Instagram ou no seu YouTube? 100? 200? Não importa. Eu não preciso saber esse número para poder afirmar que todas elas são pessoas que de alguma forma despertam seu interesse por algum motivo específico. Todos nós fazemos isso. A gente segue pessoas que nos interessam. E isso deveria ser suficiente para provar que saturação não existe para um criador de conteúdo que criou a sua marca pessoal. As pessoas têm interesses parecidos, sim, mas a combinação entre esses interesses, a forma de comunicar, sempre vai ser diferente. Então, escolha um nicho inicial e se envolva com tudo que puder sobre esse assunto e depois naturalmente vá puxando o fio de outros temas que despertam interesse no caminho. Colocando um exemplo mais prático, se você está trabalhando em um roteiro, por exemplo, sobre negócios, e no meio do dia você se pega ali distraído assistindo um vídeo sobre, sei lá, cultivo de mandioca. Tem doido pra tudo nesse mundo, então talvez a sua reação natural quando você se pegar nesse vídeo, talvez a sua reação seja: nossa, onde é que eu tô com a cabeça? Eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar pro meu roteiro. E aí eu te pergunto, por quê? Se o seu interesse genuíno te levou a pesquisar, sei lá por quê, sabe-se lá por quê, sobre cultivo de mandioca, por que você não pode encontrar uma interseção entre esse assunto e o roteiro que você está criando agora? Ou, se não encaixar de jeito nenhum, por que esse assunto não pode fazer parte do seu próximo roteiro? Tá, foi um exemplo idiota o da mandioca, mas você entendeu o meu ponto. Você é o único ser humano que tem essa história de vida, esses interesses e essa personalidade. Então, por que ignorar isso tudo e se encolher dentro de uma caixa chamada nicho? Abrace os seus interesses e a sua personalidade. Seja um monopólio de uma só pessoa no seu nicho. Não existe concorrência para alguém que faz isso. E é claro, pensando como empreendedor, alguém que se interessa, por exemplo, pelo mercado financeiro tem muito mais chances de prosperar do que um criador de conteúdo que fala sobre plantação de mandioca. Isso porque alguns mercados têm o fluxo de dinheiro muito maior rolando ali dentro deles do que outros. E a boa notícia é que qualquer um pode encontrar os seus interesses genuínos dentro dos mercados mais prósperos do mundo. E, bom, é isso que eu vou te falar, é isso que eu vou te ensinar na próxima aula, então eu te vejo lá. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.